Saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos de forma rica, poderosa e extraordinária. Convido você para que acompanhe comigo uma leitura que estarei fazendo na Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo de número 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Estarei falando hoje aqui sobre os livros apócrifos. Não sei se você sabe, mas as Bíblias de edições católicas, elas têm 7 livros a mais e 2 capítulos a mais no livro do profeta Daniel. Esses livros a mais são 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, não confundir com Eclesiastes, Baruque, Sabedoria de Salomão, e ainda os 2 acréscimos no livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel ele vai até o capítulo 12, mas nas Bíblias de edições católicas ele vai até o 14. Existe ainda o 13 e existe o 14. Esses livros eles foram inseridos na Bíblia de edições católicas no Concílio de Trento, no dia 8 de abril de 1546. O Concílio de Trento ele iniciou em 1445 e finalizou em 1563. Foram 18 anos de concílio. Esse concílio foi interrompido umas 3 vezes. Esse concílio foi para reafirmar as doutrinas católicas e aproveitar o que estava acontecendo, a reforma protestante, e fizeram um tipo de uma contra-reforma. Inseriram esses 7 livros e esses 2 acréscimos em suas Bíblias para terem apoio, doutrinário. Bem, nós vamos falar aqui algumas coisas sobre esses livros que são muito, mas muito interessantes. Primeiro, esses livros, eles foram escritos num período intertestamentário, no período interbíblico. Eles foram escritos no período entre o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, o último profeta literário, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. De Malaquias até Mateus dá 400 anos. Durante esses 400 anos, eles são conhecidos como o silêncio de Deus. Ou seja, se Malaquias foi o último dos profetas literário, Deus não levantou mais ninguém para escrever. Foi um período de silêncio, foi um período que a nação sofreu muito, a nação de Israel. Foi um período de silêncio de Deus. E foi uma pausa porque depois desse silêncio aparece João Batista, que a Bíblia diz que ele foi o último dos profetas. Só que João Batista não foi profeta literário, João Batista foi profeta. Mas quando eu me referi a Malaquias como o último dos profetas literário. Quando Malaquias escreve e se encerra ali o cano do Antigo Testamento. Um outro detalhe, para escrever algum livro durante o período do Antigo Testamento, a pessoa tinha que ser profeta ou teria que, se não fosse um profeta no título, que em algum momento desempenhasse essa função, tivesse o dom de profecia. Sabe por quê? Você olha e você percebe, Davi, por exemplo, Davi foi profeta. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, versículo 29 e 30, Davi escreveu vários salmos, e os salmos, por ser de caráter poético, os salmos está na classificação de livros poéticos, mas nos salmos contém profecia. Se você for lá para o Salmo 24, versículo 7 até o 10, você vai ver que aquilo ali é uma profecia. Se você for lá para o Salmo 22, versículo 1, você vai ver também que ali foi uma profecia. Então, a parte do Antigo Testamento, de certo modo, ela foi escrita por profetas. A parte do Novo Testamento foi escrita por apóstolo, ou então com a chancela do apóstolo. Ou apóstolo, alguém que tivesse a chancela. Esses livros, eles nunca foram citados por apóstolo nenhum. Esses livros nunca foram citados por Jesus Cristo. Esses livros não foram reconhecidos pelos pais da igreja. E uma coisa muito interessante aqui, existe erros nesses livros. Na Bíblia não existe erro. Nos 66 livros não existe erro nenhum. Agora, nesses livros que nós chamamos de livros apócrifos, existem erros. Agora, nos livros da Bíblia em geral, os 66, não existe erro. A Bíblia é inerrante. A Bíblia ela também é infalível.
Nós até estamos estudando sobre isso na escola dominical, já tivemos esse assunto e repetidamente, vez por outra, isso aqui aparece. A Bíblia ela é inerrante, a Bíblia não tem erro. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu comecei aqui fazendo uma leitura que se encontra na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Você vê que o 16, ele inicia dizendo toda a escritura divinamente inspirada. O que faz um livro da Bíblia não ter erro é que ele foi inspirado. Quando ele não é inspirado, então ele não pode nem estar agregado junto com esse conteúdo sagrado, a Bíblia. Não, de modo nenhum. Existem alguns erros. Por exemplo, se você for no livro de Eclesiástico, que faz parte desses livros apócrifos, está escrito o seguinte: aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. Respeitar os pais é muito importante, honrar, a Bíblia diz que temos que honrar, a Bíblia diz que existe um mandamento de promessa aí, existe uma promessa quando respeitamos os pais, quando honramos os pais. Agora, perdão dos pecados, você não vai encontrar isso em nenhum dos 66 livros. Quando você vai para o capítulo 12 desse mesmo livro, Eclesiástico, no versículo 4 e versículo 7, está escrito dizendo que se deve ajudar o homem piedoso. Agora, ao homem pecador não ajudes. Ao homem pecador não ajudes. A Bíblia manda que a gente ame o inimigo, a Bíblia manda que a gente alimente o inimigo, dê pão, a Bíblia dê água, se ele tiver fome dá pão, se ele tiver sede dá água. A Bíblia nos ensina a amar o inimigo. Então você vê que esses versículos por si só já falam muito. Agora eu poderia citar aqui muitos, poderia citar aqui vários, porque existe ainda no livro de Judite, existe ainda no livro de Tobias. Para você entender, no livro de 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 44, está escrito assim: de fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Então esse livro aqui está apoiando rezar ou orar pelos mortos. Em outros desses livros também fala que as obras justificam. Isso vai totalmente contra o ensino dos 66 livros. E para fechar, um negócio bem, parece assim, até meio cômico, segundo Macabeus, lá no finalzinho, capítulo 15, o versículo 37 a seguir, 37, 38 para frente, uma coisa muito interessante. Por que é interessante? Porque nem ele tem certeza se o livro é inspirado ou não. Veja o que é que ele diz. Tenham passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Se o fiz bem, de maneira convincente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente, de modo medíocre, é isso que me foi possível. Então, como um livro desse pode ser inspirado? Porque a inspiração da Bíblia, a Bíblia mesmo reivindica ela. Existe o testemunho interno da Bíblia, reivindicando a inspiração para ela. E aqui, nesse livro, que tem seus apócrifos, ele está colocando dúvida a própria escrita dele. É muito interessante. É isso aí. Nós evangélicos não aceitamos esses livros porque eles não foram aprovados pelos judeus, não foi aprovado pelos cristãos, não foi aprovado por Jesus, não foi aprovado pelos apóstolos, não foi aprovado pelos pais da igreja. Existem erros nesses livros, eles não são inspirados, eles foram escritos no período intertestamentário. A Igreja Católica o chama de deuterocanônico, é um segundo cano, porque na verdade foi isso que fizeram, um segundo cano. Nós chamamos de apócrifos, que quer dizer escondido, que quer dizer oculto e secreto. Espero ter ajudado de certa forma e Deus abençoe a todos. Um forte abraço.